Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do MT News. Dessa vez a versão estendida, tinha tempo que a gente não gravava uma para vocês, mas tem muita coisa para falar essa semana. Estamos aqui ainda em Petrolina, finalizamos ontem aqui o Mãe Malvada, estamos produzindo uns conteúdos muito legais aqui no Nordeste para vocês. Foram duas provas aí que a gente filmou um conteúdo novo no Mundo Tri, então fiquem ligados que já está no ar, a gente avisa vocês. Antes da gente seguir para o episódio, vamos falar dos nossos patrocinadores. Então a Dinami, porque todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dinami é a marca de vinho dos atletas. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. A Wion é nossa parceiraça aí, com descontaço no Mundo Tri, 15%, sabores novos já estão espetaculares, usei na prova agora, ó, muito, muito bom. Vou deixar também o link aqui. E a Bike Fan, nossa parceira, uma loja especializada, uma loja de apaixonados pelo esporte, mais de 10 anos no mercado, tem tudo para ciclismo, corrida, trekking, hiking e triatlo, então muito desconto lá também, tudo aqui. Vamos botar o link na descrição, também todo o link do MT Desconto, você vai encontrar todos os nossos parceiros, link da nossa mochila de transição do Mundo Tri, boné do Mundo Tri, camiseta do Mundo Tri, tudo lá, e assinar também a nossa newsletter. Bom, vamos lá, começar pelos resultados que aconteceu aí no último final de semana. Então teve a etapa da WTCS em Sutherland, e a França dominou tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, o campeão foi o Pierre Lecor, e o Léo Berger, um sprint sensacional do Pierre Lecor ali. Bateu o Léo Berger, atual campeão, né, do mundo. Hayden Wild em terceiro. Messias foi o 40º, Antônio Bravo 44º, e o Miguel Hidalgo, ele foi desclassificado da prova, ele terminou a prova, mas depois foi desclassificado porque ele não cumpriu uma punição no penalty box. Ele não parou no penalty box, então ele foi desclassificado. A gente não tem detalhe do que foi a punição. Possivelmente ali nessas provas da WTCS detalhe de transição, pisou fora ou começou a largada, começou a natação antes da hora ali, enfim, tem sempre um detalhezinho ali, tem que ser muito esperto nas provas, ficar muito atento, porque detalhes ali dão punição, e o Hidalgo acabou não cumprindo a punição, por isso foi desclassificado, tá? No feminino, como eu falei, né, a França dominando, então a Cassandre Beaugrand foi a grande campeã, e a Emma Lombardi foi a segunda colocada, também francesa, e quem fechou o pódio foi a alemã Annika Koch. Vitória Lopes terminou em 17º, Jennifer Arnold 20º, então pontos muito importantes para essas duas atletas aí no ranking olímpico, e a Luísa Batista 46ª colocada. Teve o Mixed Relay no domingo, né? A etapa individual foi no sábado, no domingo o Mixed Relay. O ouro ficou com a França também, então realmente um final de semana épico aí para o time francês. Grã-Bretanha em segundo e Noruega em terceiro. A equipe brasileira ficou em 11º. Teve o 70.3 de Maine. Quem venceu foi o americano Trevor Foley com 3:33:58. Segundo, Gregory Barnaby da Itália, e o terceiro foi o Justin Metzler dos Estados Unidos. A gente já vai falar um pouquinho sobre um detalhe que aconteceu nessa prova. No feminino, quem cruzou a linha de chegada em primeiro foi a italiana Giorgia Priaroni, com tempo de 4:11:24. A prata foi Amy Zimmerman dos Estados Unidos, e bronze para Nicole Falcaro dos Estados Unidos também. Essa prova rolou um assunto aí que estão chamando de Zipgate, em que o atleta terceiro colocado, Matt Sharp, ele foi desclassificado porque cruzou a linha de chegada com o macaquinho aberto. E, enfim, isso é uma polêmica que a gente já viu lá no Sanders chegando trocentas vezes com a roupa aberta, muito atleta chegando com a roupa aberta, mas o que a direção de prova falou é que na verdade não é que estava aberto, o zíper estava solto mesmo, então ele não chegou nem a travar a roupa e passou com a roupa aberta. A gente não tem foto aqui da roupa, vamos tentar procurar para vocês. E, enfim, ele acabou sendo desclassificado depois, foi uma situação bastante chata. E o Ironman hora pune, hora não pune, então fica uma história bem, bem controversa aí. Eu sou a favor que os atletas sempre fechem, porque também destaca patrocinador, fica mais bonito na foto, mas, né, o importante é nadar, pedalar e correr, né? Alguns detalhes ali, enfim, não acho que seja tão forte a ponto de desclassificar o atleta, mas tá no regulamento, ele mesmo falou, cara, tô chateado, mas aparentemente era uma regra que tinha no regulamento e eu não cumpri, então só me resta aceitar e tal. Então tá aí um detalhe. A gente já teve situações em outras provas também aqui no Brasil, enfim, é sempre controverso esse negócio do zíper, às vezes o zíper quebra também, enfim. Vamos lá, vamos mudando de assunto. Então na quinta-feira rolou o triatlon do Alpe d'Huez na França, então um triatlon bem duro, com 2.200 de natação, 120 de ciclismo, só que você sobe o Alpe d'Huez, então são 3.200 de altimetria e 19K de corrida. Quem venceu no masculino foi Nathan Gerbeau, e em segundo ficou o Arnaud Guillot e o Clement Grande, todos franceses. E no feminino, a vitória também da francesa Jeanne Collonges, seguido pela suíça Petra
Eggenschüller e Karen Schutzes. Isso aí me complicaram nos sobrenomes, mas é uma prova bastante tradicional. Bom, falando um pouquinho das notícias aí que marcaram a semana, a primeira foi do Gustav Iden, tá fora do evento teste que vai acontecer em Paris. O que acontece é o seguinte, as federações têm um número X de atletas que eles podem colocar nas provas, baseado no ranking, enfim, no vagas e etc. A Noruega tinha 3 lugares, então, para convocar os atletas, por exemplo, a CBTRI, né, pode convocar lá atletas para as provas e tal, e as federações que definem quem são os atletas que vão. Gustav Iden não está num bom ano, então ele está voltando à distância curta e está sofrendo um pouco para se adaptar. A gente já viu aí o Blumenfeld foi mais rápido, né, nessa migração. O Blumenfeld tem essa capacidade, né, de fazer várias provas de distâncias diferentes aí, e performar. Então, ainda não pegou um pódio ainda, mas já está batendo 4º lugar. Para alguém que ficou afastado da curta distância por um ano, é um baita resultado. Enfim, mas o Gustav Iden não tem tido um bom ano. E para piorar, ele perdeu recentemente a mãe dele, né, vítima de câncer. Então, a federação teve que tomar uma decisão de os atletas que eles convocariam para o evento teste da vaga para Paris, baseado em performance do ano, mas também em momento, né? Então eles soltaram uma nota falando sobre isso. E o Gustav Iden está fora do time que vai para o evento teste. Ele vai continuar tentando a vaga dele para Paris, mas é realmente um movimento complicado para ele somar pontos, enfim. Mas a federação tem que fazer o que é melhor para a federação, né? Então é controverso, mas é o que tem que ser feito e o Gustav Iden está fora. Então o time da Noruega para o evento teste vai acontecer dia 18/8, já em Paris, né? É o Christian Blumenfeld, o Thorn Vettel e quem acabou substituindo, né, o Gustav Iden foi o Kasper Storms. Então esse aí será o time da Noruega masculino. Bom, vamos falar de uma história aqui de doping de um atleta chamado Thomas Steger. Esse atleta, ele é uma história bem curiosa. Ele falou que em 2020 alguém denunciou ele, que ele estava usando substâncias e tal, e a polícia foi bater na casa dele. A polícia da Áustria foi bater na casa dele, investigar, pegaram um monte de coisa na casa dele e ele conseguiu provar que ele não tinha absolutamente nada, que foi uma denúncia anônima e acabou, ele provou. Mas nessa incursão que a polícia fez na casa dele, eles pegaram uma bomba de asma, que ele diz que é do pai dele, inclusive, isso foi em 2022, o negócio já estava expirado desde 2014, teoria do pai dele. E ele vive com os pais, ele é um atleta jovem ainda, e ele acabou sendo punido por isso, então ele está cumprindo um doping de 1 ano, por causa disso, mas assim, a história é bastante controversa, a gente vai deixar o link aqui na matéria, porque o atleta foi suspenso por 1 ano, então geralmente esses banimentos de doping são 2 anos, 4 anos, ele foi apenas 1 ano, mas não divulgaram o que ele foi pego de substância, inclusive tem essa história desse spray, ele já se defendeu no tribunal, em alguns casos ele já foi absolvido, outros não, mas agora a Agência Nacional Antidoping da austríaca puniu ele por 1 ano. Então uma história bem maluca, com um atleta novo, Thomas Steger, não tem títulos ainda muito significativos e tal, mas um atleta, enfim, é um atleta profissional, né, vive disso. Então ele falou que desde que rolou toda essa história da denúncia anônima, que ele está economicamente e psicologicamente bastante abalado, bastante quebrado, e enfim, agora recebeu uma punição de 1 ano. Vamos ver se essa história muda aí, mas uma história bem maluca. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui, que ela é tão maluca que vocês precisam ler um pouquinho também para dar uma entendida, porque, enfim, ele foi punido, mas ninguém sabe nem ele sabe o que ele foi pego. Bom, falando de coisa boa aqui, a Daniela Ryf soltou na semana passada o calendário dela de prova e ela vai para os 2 mundiais. Então ela vai para o Mundial de 70.3 na Finlândia e depois Kona. Ela está bem animada, obviamente, depois do que ela fez no Challenge Roth. É um ano voltando a treinar com o Brett Sutton. E ela já ganhou os 2 títulos, né, várias vezes na sequência. Então, será que Daniela Ryf consegue repetir o feito e ser de novo campeã mundial de 70.3 e Kona no mesmo ano? Vamos ver, não duvido nada de dar Angry Bird, que ela tá... Daniela Ryf, né? GOAT é GOAT. Bom, falando aí de Ironman também, quando rolou o Ironman Lanzarote, em março ou abril desse ano, o Arthur Rousseau, que é o francês que ganhou a prova, ele perdeu a vaga dele para Nice na rolagem de vaga. Então, assim, o atleta profissional também tem uma rolagem de vaga, que é feita na hora da premiação oficial, igual o amador tem.
E ele falou que por causa de trânsito ele acabou chegando atrasado na premiação e perdeu a rolagem de vaga e acabou. A vaga dele foi para outro atleta. E, enfim, culpa, assim, ele tinha que estar no horário, não estava. Enfim, não acho que esse negócio de rolagem de vaga para pro também dá para perguntar tudo na hora. São poucos atletas ali, né? Tipo, são 2 vagas, você já pode perguntar na hora, não precisava fazer toda essa cerimônia, mas enfim. Depois, e beleza, fecharam as vagas, então semana passada retrasada foi a última prova classificava para Nice. Ele recebeu um wildcard, recebeu um convite para fazer Nice. Então o Ironman resolveu também ver que pegou pesado um pouco com essa questão da rolagem, sabia que o atleta queria a vaga, ganhou a prova e acabou convidando. Então essa história aí teve um final feliz, apesar de toda essa bizarrice dele perder a rolagem de vaga. Então muitos atletas ali perto do Ironman Brasil, André Lopes falou comigo também, todo mundo queria estar lá logo na hora certa, com medo de porventura acontecer o que aconteceu com o Arthur Rousseau, mas agora ele foi convidado para fazer o Ironman de início mundial. Falando de mundiais, vamos lá. A gente já fez matéria sobre rolagem de vagas, enfim, é mundial, né? Não foi só no Brasil. A rolagem de vaga para o Ironman de início foi bizarra. Ano que vem a gente vai ver algo parecido também no feminino. Mas a questão agora é com o Kona feminino. São uma prova 2.200, 2.400 atletas, que era a meta que o Ironman tinha. A gente já sabe que isso não vai acontecer. E o Ironman está tendo muito problema, tem sobrado vaga em algumas provas, até por falta, tem às vezes 60 vagas, 70 vagas. Teve uma prova, acho que Lake Placid, de 60 vagas, terminaram 40 mulheres, então sobrou vaga. Então tem sobrado vagas. E o Ironman começou a convidar pessoas para fazer o Mundial em Kona. Então, você que fez alguma prova no ano, você pode do nada receber um convite para fazer o seu Mundial em Kona. Você, né, mulher, Mundial em Kona. Então, a mesma coisa aconteceu com o St. George. Quem lembra nossos conteúdos ali sobre o Ironman, o Mundial de St. George ano passado, do Full. Muita gente recebendo o convite para fazer a prova. E o Ironman de novo, metendo os pés pelas mãos, na minha opinião. Já meteu os pés pelas mãos quando dividiu os mundiais e agora desesperado para poder fechar uma alocação mínima, uma quantidade mínima de pessoas ali interessante na prova para também rentabilizar. Então, desesperados aí, estão convidando pessoas. Então, enfim, pode ser que você receba, olha o seu e-mail, pode ser que você receba um convite para ir para a Kona em outubro. Então, é sobre isso. E falando sobre Kona, agora vou falar de Kona 2024, que Kona 2024 vai ser já mundial masculino, né, início feminino. Que teremos problemas de classificação, dificuldade de classificação no masculino, porque são menos vagas ano que vem para os homens. Por que menos vagas, Gabriel? Não é o mesmo número? Sim, na quantidade de vagas, sim. Mas vagas disponíveis, não. Porque muita gente que já estava inscrito para a Kona 2023, antes da mudança do Mundial, quando mudou, transferiu para 2024. Então, já tem muitos atletas que já têm vaga para a Kona 2024, por isso a quantidade de vagas vai diminuir nas provas que classificarem para a Kona. Então, fiquem ligados, a gente não sabe quantas vão ter, né? Se o Ironman Brasil vai passar por essa redução também aí de vagas, mas é bem capaz que a gente tenha menos vagas disponíveis nas provas aí no calendário. Então fiquem ligados, quem está querendo ir para a Kona 2024, montar boa estratégia aí de escolher a prova certa, porque tem pouca vaga, vai ter menos vaga do que os outros anos. Bom, agora vamos para a matéria principal aqui do nosso MT News. Então esse final de semana vai acontecer o US Open, então aberto nos Estados Unidos ali da PTO, prova com start list fortíssimo, grandes nomes, premiação de $600 mil, pontos no ranking da PTO também importantes. E a gente teve algumas baixas aí na última semana que vão mudar um pouco a história dessa prova. Primeiro, o Martin Van Riel, que faria a prova de PTO dele, era um atleta de curta distância, foi convidado, mas um atleta que nada muito, pedala muito. Com certeza ele ia mudar bastante a dinâmica da prova. Ele sofreu um acidente de bike, escoriações, enfim, nada muito, muito grave, mas que tiraram ele do jogo, então ele não está conseguindo treinar, por isso a primeira baixa aí. Tem um cara que ia mexer bastante na dinâmica da prova, a primeira prova dele de PTO ia ser interessante. O Alistair Brownlee, mais uma vez, fora de um start list. Então, o Alistair Brownlee já postou que ele quer estar, quando se sentir saudável para competir, ele quer competir, ele tem vontade de competir, mas já é a quarta, quinta vez que a gente vê ele pulando fora de uma prova às vésperas. Então, assim, a saúde dele não está boa, né? A saúde ali, né, de atleta dele não está boa, então ele não sabe, ele já teve problema no tornozelo, várias coisas. Infelizmente, esse ano ele foi bem no European Open, mas infelizmente fora de novo de uma prova por questão ali que não está ainda 100%. É uma pena, né? Que a gente que é fã viu o Alistair fazendo tudo que ele fez na curta distância, doido para vê-lo competir de novo, mas
o corpo não tá deixando. Bom, no feminino, Chelsea Sodaro fora, Laura Philipp fora também, ela vai fazer o campeonato europeu de 70.3, a Ruth Hassel e a Rach McBride. Então aí 6 nomes por enquanto fora do US Open. A gente vai soltar na sexta-feira o Race Preview com o start list, né, atualizado, completo. Vai ser um provaço, vai ter transmissão, enfim, todos os detalhes vão estar lá, beleza? E só uma outra curiosidade, essa prova vai ter o Race Ranger, que é aquele equipamento que a gente coloca na bike para mensurar a distância dos atletas. Então vai ser uma prova limpa, uma prova muito legal. Então show de bola o Race Ranger ali também no US Open. Fechou, galera? Então é isso aí, ficamos por aqui nesse MT News. Fiquem ligados no nosso conteúdo, daqui a pouco sai o nosso conteúdo novo aqui do que a gente está captando aqui no Nordeste. E segue a gente aí, compartilha, ativa a notificação, que vem muita coisa boa aí no nosso YouTube. Fechou? Essa semana tem também uma novidade aí para vocês. Quem está vendo isso aqui de manhã, na terça de manhã, volta de meio-dia, 2 da tarde, vai ter uma novidade lá no nosso Instagram. Fiquem ligados aí que o Mundo Tri tá inovando no negócio aí. Valeu, galera. Até a próxima.